Próxima sustentação é a do item 115. Já vejo na tela o doutor Fernando Jamal Macu, que representa a Prefeitura Municipal de Aramina na oportunidade. Bom dia, doutor Fernando, sempre bem-vindo às nossas sessões. Conselheiro Alexandre Sarquis, com a palavra para o relatório. Agradeço, senhor presidente, cumprimento o senhor defensor, senhor Fernando Jamal. Passo uma síntese do relatório, se me permitem vossas excelências. São as contas da prefeitura, ou melhor, do prefeito do município de Aramina, relativas ao exercício de 2018. Foram fiscalizadas pela equipe da UR de Tuberava. O Ministério Público de Contas opinou pela emissão de parecer desfavorável. E são os seguintes os motivos de convicção do Parquet de Contas. Elevado percentual de alterações orçamentárias, que no caso corresponderam a 16% da despesa inicialmente fixada. Déficit orçamentário, no caso, equivaleu a 2,18% da receita corrente líquida. A ausência da limitação do empenho e movimentação financeira medida da LRF, mesmo com 10 alertas que foram emitidos pela Corte. Déficit financeiro no patamar de 1.500.000. As contas anteriores, 2017, tiveram parecer desfavorável em virtude do desequilíbrio fiscal e deficiências no pagamento de precatórios. Esse é o estado dos autos. Ouço o senhor defensor. Palavra da defesa pelo prazo regimental. Excelentíssimo senhor presidente, doutor Renato Martins Costa, excelentíssimo senhor relator, doutor Alexandre Sarquis, excelentíssimo senhor conselheiro, doutor Dimas Ramalho, ilustríssimo senhor secretário-diretor-geral, doutor Sérgio Siqueira Rossi, doutor representante do Ministério Público de Contas, doutor José Mendes Neto, e a todos que acompanham essa sessão, meu bom dia a todos. Analisando aqui os autos, nota-se que após a apresentação das justificativas, os autos foram encaminhados para análise dos órgãos técnicos dessa Corte. As assessorias técnicas da área econômica e jurídica, assim como sua chefia, pronunciaram-se pela emissão do parecer favorável à aprovação das contas de Aramina. No entanto, o Ministério Público de Contas pronunciou-se pela emissão do parecer desfavorável, principalmente diante da ocorrência do déficit orçamentário e financeiro e seus reflexos nos resultados contábeis, razão pela qual nessa sustentação nos deteremos a rechaçá-los. E, nesse sentido, não podemos deixar de mencionar que a mera apresentação contábil das peças de exercício não reflete as nuances necessárias à melhor análise técnica dos seus resultados. Na realidade, o pretenso desequilíbrio das contas públicas e, consequentemente, o resultado orçamentário e financeiro negativos limitaram-se apenas aos demonstrativos contábeis e não às finanças municipais. A situação retratada nas peças contábeis e tidas como resultados deficitários não guardam nenhuma relação com o excesso de gastos ou o desequilíbrio das contas públicas. Ao contrário, o déficit orçamentário apurado pela fiscalização, de 494 mil, equivalente a 2,18%, representa menos do que 9 dias de arrecadação da receita corrente líquida, o que, segundo jurisprudência desse egrégio tribunal, pode ser relevado, tendo em vista que não compromete os exercícios futuros, como de fato não comprometeu, pois já no exercício seguinte, em 2019, a Prefeitura de Aramina produziu um superávit orçamentário de 4,52%, equivalente a 1.058.000, conforme se vê do relatório da execução orçamentária disponível no sistema Aldesp. Há ainda uma série de contas examinadas no âmbito dessa Corte, com déficit de execução orçamentária superiores ao aqui analisado e receberam o parecer favorável, a exemplo dos TCs 205.026.9, da Prefeitura de Barra do Turvo, com déficit superior a 8%, 179.026.09, Prefeitura de Turiúba, com déficit superior a 10%, 367.026.09, da Prefeitura de Itapiraí, com déficit superior a 8,5%, dentre outros julgados. Da mesma forma, o déficit financeiro de 1.535.000 representa menos do que 30 dias de arrecadação da receita corrente líquida do município, situando-se dentro do limite tolerável por essa egrégia Corte, pois também não comprometeu os exercícios futuros, pois já no exercício subsequente, em 2018, houve uma redução de 40% desse resultado
E, conforme os últimos dados disponíveis também no sistema Aldesp, referente ao segundo trimestre de 2020, verifica-se que essa insuficiência foi eliminada, passando para um superávit financeiro de 194 mil. É importante registrar também que os resultados da execução econômica e patrimonial também foram positivos no exercício, o que evidencia que a gestão municipal não apresentou uma situação de desequilíbrio. Muito embora os cálculos da fiscalização tenham supostamente apresentado um resultado desfavorável, não houve ausência de limitação de empenho e movimentação financeira, conforme constou da manifestação do Ministério Público de Contas. Houve, na verdade, o planejamento, responsabilidade e controle dos custos nos casos onde havia risco de comprometimento dos resultados. Essa gestão incentivou ao longo do exercício o incremento das receitas próprias, manteve somente os gastos obrigatórios, contingenciou os gastos com as viagens, diminuiu as despesas com as secretarias, com eventos, reduziu horas extras, entre outras medidas que surtiram efeitos consideráveis e que minimizaram os prejuízos, sendo certo que nada foi apontado que denote infração administrativa às leis das finanças públicas. Em relação à suposta ausência de liquidez imediata, esta nada mais é do que um reflexo do déficit orçamentário e financeiro, o qual, como acabamos de explanar, não impactou nos exercícios futuros. Ademais, conforme revelou a instrução dos autos, foi criada uma comissão para examinar os restos a pagar oriundos da gestão anterior e apurar a sua procedência com o propósito de regularizar essa situação, visando combater a dívida de curto prazo. Algumas dívidas já foram baixadas, conforme decreto e relatório elaborado pela comissão e também encartado aos autos, e o trabalho segue em andamento com a negociação das dívidas procedentes para posterior quitação. Em relação ao percentual supostamente elevado das alterações orçamentárias, vale consignar que a mais significativa parcela destas alterações foram submetidas à aprovação legislativa e efetivadas através de regular aprovação de leis municipais específicas, promulgadas especialmente com vista à abertura de créditos adicionais, em respeito aos preceitos constitucionais e à Lei Federal 4.320 de 64. Existia também a possibilidade franqueada na Lei Orçamentária de 2018 da realização de transposições, remanejamentos e transferências dentro da mesma categoria de programação até o limite de 15%, razão pela qual muitas delas foram utilizadas para tal finalidade, totalmente amparadas pelas leis orçamentárias vigentes no exercício, não havendo irregularidade alguma, tanto que essa questão sequer foi apontada no relatório, na conclusão do relatório da fiscalização, como se irregularidade fosse. Portanto, a abertura dos créditos adicionais não causou o desequilíbrio fiscal, podendo, quando muito, ficar no campo das recomendações, como já vem decidindo essa Corte, a exemplo dos TCs 1186-02611 da Prefeitura de Pereiras, 1077-02611 da Prefeitura de Bastos, dentre outras. Entendemos, portanto, não ser o caso de emitir o parecer desfavorável à aprovação das contas, tendo em vista que os resultados apresentados não se traduzem em má gestão dos recursos públicos. Por fim, vale ressaltar que a Prefeitura Municipal de Aramina atendeu satisfatoriamente aos vários quesitos dos mais importantes no exercício examinado. Houve a regularidade no pagamento dos precatórios judiciais e requisitórios de pequena monta, a transferência à Câmara obedeceu ao limite previsto no artigo 29A da Constituição Federal, todos os encargos sociais foram devidamente recolhidos, a despesa com pessoal atingiu 50,66%, mantendo-se abaixo do limite legal e prudencial, o município aplicou os recursos do ensino em percentuais superiores ao estabelecido no artigo 212 da Constituição Federal, também utilizou 100% dos recursos do Fundeb e aplicou mais de 84% na valorização do magistério, e igualmente foram cumpridas as disposições constitucionais com a aplicação de mais de 31% da receita de impostos nas ações e serviços públicos de saúde. E por todo exposto, e apelando ao sempre presente bom senso de vossas excelências, clamamos para que se reconheça o equilíbrio dos resultados apresentados pela Prefeitura de Aramina, na esteira das manifestações exaradas pelas ATJs econômica, jurídica e chefia, para que seja emitido parecer favorável à aprovação das contas. Era o que tínhamos a expor nesta oportunidade, agradecendo sempre a atenção dispensada. Muito obrigado. O tribunal que agradece, mais uma vez, a Vossa Excelência, doutor Fernando. Palavra do conselheiro Alexandre Sarquis. Senhores conselheiros, os senhores ouviram o doutor defensor Fernando Jamal, que vai sem rodeios direto às questões.
E o eixo da manifestação do Ministério Público se embasa em 2 elementos. As alterações ao patamar da lei orçamentária ao patamar de 16,33% e o déficit orçamentário no patamar de 2,18%. Eu entendo que, com as argumentações, eu estou em condições de prosseguir e votar, senhor presidente. Perfeitamente. Eu entendo que não ficou configurado sério desequilíbrio fiscal, pois, apesar da existência de déficit, 2,18%, o resultado financeiro negativo não corresponde a 30 dias de arrecadação frente à receita corrente líquida. Esse é o primeiro ponto. Ademais, o município realizou investimentos da ordem de 8,57%. As alterações orçamentárias, no percentual de 16,33%, também não entendo que foram expressivas o suficiente para causar essa desfiguração completa da lei orçamentária. Pelo exposto, eu voto no sentido da emissão de parecer favorável às contas anuais do exercício de 2018, mas a margem do parecer eu formulo as seguintes recomendações: que a Prefeitura assegure o adequado funcionamento do controle interno, ou a auditoria, controle interno, que a Prefeitura adote medidas para sanear os apontamentos feitos por ocasião das fiscalizações ordenadas, na creche municipal, principalmente. Atenda à lei de acesso à informação, observe com fidedignidade os dados encaminhados ao sistema, ao DESP, e atenda às instruções e recomendações desse tribunal. Esse é o voto que eu submeto à Câmara. E que está em discussão. Em votação, aprovado. Muito obrigado. Bom dia, doutor Fernando Macu.